Olá! Seguindo nossos estudos taoístas, tratarei do capítulo 7 do Tao Te Ching de Lao Tse. A partir da tradução e dos comentários do mestre Hu Jishern, onde farei a leitura de alguns trechos selecionados e um comentário reflexivo a partir desses trechos. Então, o poema diz o seguinte: o céu é constante, a terra é duradoura. O que permite a constância e a duração do céu e da terra é o não criar para si. Por isso são constantes e duradouros. Assim, o homem sagrado deixa seu corpo para trás e o corpo avança. Além do corpo, o corpo permanece. Através do não-corpo, conclui o corpo. A partir desse poema e do trecho "O céu é constante, a terra é duradoura. O que permite a constância e a duração do céu e da terra é o não criar para si. Por isso são constantes e duradouros." A partir desse trecho, o mestre Chern vai nos dizer: o que permite a constância e a duração do céu e da terra é a virtude que eles possuem de agir em sintonia com a naturalidade, sem colocarem intenção em suas ações. Então, a constância é um conceito muito comum, muito corrente no pensamento taoísta. A constância é aquilo que sempre existe, sempre está. E a duração do céu e da terra é a virtude que eles possuem de agir em sintonia com a naturalidade. Então, essa virtude de agir com sintonia com a naturalidade é estar equilibrado no caminho. E vai encerrar dizendo: sem colocarem intenção em suas ações. Intenção no sentido de ego, porque aqui mesmo fala do não criar para si. O poema fala não criar para si, ou seja, não desenvolver as coisas do mundo, da vida, não pensando que tudo que está sendo desenvolvido, criado, caminhado, constituído é pessoal, é para si próprio. Então, de certa forma, isso é o desapego. É não olhar para o mundo a partir dos seus próprios anseios, suas próprias vaidades, seu próprio ego. Então, não colocar a intenção nas ações é nesse sentido. É acompanhar a naturalidade. É deixar com que as coisas fluam, sem interferir nelas a modo de estar elevando o ego, compensando esse ego. Seguindo esse pensamento, para a gente entender melhor, o mestre Chern vai nos dizer: e se a ausência de ego leva à constância e duração, que representam a infinitude, quem procura alcançar esses mesmos atributos precisa aprender a dissolver seu ego para cultivar a lucidez que se iguala à consciência do céu e da terra. Então é isso. O
o desapego ou a não ênfase ao ego, aquilo que a gente tem como anseio pessoal, individual, faz com que a gente perceba, a partir da sensibilidade, o mundo à nossa volta. E a partir dessa percepção, a gente possa interagir com ele de uma forma natural, ou mais próximo dessa natureza, dessa naturalidade, acompanhando o fluxo da própria vida, que é viver, é estar presente. Claro, tendo certa consciência do passado, né, valorizando a memória, também tendo algumas perspectivas de futuro a partir dessa relação entre passado e presente, que é o que a gente vive, não negando nem passado e nem a possibilidade de futuro, porém não estando preso esses tempos, e sim vivendo o presente, estando aqui agora, estando com atenção plena no presente. Porém, sem a imposição ou a prevalência do ego, daquilo que é muito próprio nesse presente. E sim integrando, interagindo com as coisas do entorno, com os outros, com a própria natureza, ou a naturalidade. Então, entre o céu e a terra estão as criaturas, estão as coisas vivas. Entre elas o ser humano, nós. Eu encerrei minhas reflexões do capítulo 6, no vídeo passado, falando do ar, da respiração. E agora me veio, né, essa relação com esse capítulo 7 também, onde no capítulo 6 eu falava da respiração pessoal que deveria ou deve seguir a respiração da vida, a respiração universal, a respiração do mundo, o que inclui os outros e as outras coisas da vida, coisas vivas. Essa respiração é um ritmo onde todas as coisas andando juntas numa espécie de harmonia, uma espécie de naturalidade, como a própria natureza funciona, onde tudo tem seu tempo, seu espaço, onde tudo flui numa unidade, que é o Tai Chi. Nisso a respiração, o ritmo que a gente dá a ela, faz parte desse andamento, faz parte do que aqui nesse poema se chama constância e duração, a infinitude, ou seja, aquilo que continua, independente dos corpos. Essa energia do ar, essa energia da unidade, onde todas as criaturas vivas respiram juntas, que é a própria respiração do mundo, da própria vida. Aí me fez pensar também numa concepção, no conceito de Karl Marx, o sociólogo e filósofo moderno, que diz o seguinte, que tudo que é sólido se desmancha no ar. Então, o mesmo ar, como eu falava no capítulo 6, o mesmo ar que nos faz viver, que a gente respira, inspira e expira, faz esse movimento, é o ar que corrói, é o ar que consome a própria matéria. Então Marx, sabiamente, já disse, né? Tudo que é sólido se desmancha no ar. Isso tem a ver com a dialética, com o movimento dialético, com aquilo que se move.
onde um aspecto, um elemento é motor de outro. Isso está muito presente aqui no conhecimento taoísta. Eu diria que, por ser mais antigo, o taoísmo, a filosofia taoísta, ela, se não a primeira, uma das primeiras a manifestar esse movimento que depois foi chamado de dialética. Porque essa dialética, essa movimentação, esse movimento dialético entre uma tese, uma antítese e uma síntese, é um movimento constante. Isso é constância também. Essa infinitude, para aproximar um pouco mais da teoria mais usual no Ocidente, para que a gente possa relacionar e entender. É claro que isso está no taoísmo, isso também está em Heráclito, por exemplo, filósofo grego pré-socrático. Isso vai estar depois em Hegel, vai estar no próprio Marx. Então, esse mesmo ar, esse mesmo elemento que nos fornece condições de vida, é o elemento que também nos tira a nossa condição, pelo menos existencial material, que é o corpo, que é a matéria. Então vejam aí o dualismo, o yin e yang, juntos, no mesmo momento, no mesmo lugar, que é o Tai Chi. Então, o grande motor da vida, essa essência está no Tai Chi. Está nessa grande simbologia do taoísmo. Então, o yin só existe por causa do yang, e o yang por causa do yin. Então, isso gera a constância. A constância é isso, é esse giro, é esse motor, essa continuidade, essa infinitude, como está aqui no texto. Então, quando eu me apego ao ego, quando eu me coloco como centro da própria existência ou da minha própria existência, sem considerar os movimentos ou as relações que o eu deve ter com o outro, com os outros, com as outras coisas vivas, de certa forma eu estou rompendo com essa constância. Porque ou eu vou me colocar em situação superior ou inferior a todo esse movimento, a todo esse conjunto que forma a unidade. Então é importante perceber, sim, a individualidade, que também, de certa forma, é uma unidade, porque dentro do Tai Chi existe o Yin e o Yang. Então, em alguns momentos, o Yin e o Yang são visíveis. Eles para gerar o movimento, eles têm que minimamente se separarem, porém sem perder o todo, né? Sem perder essa unidade. É uma separação que não distancia, né? Ela acaba sempre aproximando, sempre trazendo de volta. Então a gente um pouco é assim também, quando a gente sai desse estado egóico, digamos assim, para pensar no outro, para pensar nas coisas da vida, para se distanciar um pouco de si próprio, mas logo a gente está de volta. Porque não existe um distanciamento que faça com que a gente saia totalmente desse estado do ego, do eu. Porque esse estado também é o estado de estar aqui. Eu só estou aqui por causa desse eu, que só existe por causa do outro. Então, essa ausência de ego que leva à constância e à duração, faz parte desse movimento, digamos, dialético. Onde horas eu vou me ausentar do eu próprio,
para poder estar ou viver outra situação e não estando, mas sim viajando, sim se integrando, para logo ali novamente estar de volta. Olha se não é um movimento dialético. Então essa lucidez de dissolver o ego para cultivar essa consciência do céu e da terra, de onde eu estou, entre o céu e a terra. Aqui para frente isso vai ficar mais claro. O ser humano vive simbolicamente entre o céu e a terra, que representam o tempo e o espaço. A nossa condição existencial, entre o céu e a terra. A gente vive entre o tempo e o espaço, recebendo influência de dois tipos de energias. A que emana da qualidade cósmica e não intencional, chamada no taoísmo de natureza celestial, ou natureza do céu, e a que emana da qualidade humana e intencional do seu ego, chamada de natureza humana. Estas são as duas naturezas que ele possui, que o ser possui. A natureza celestial, do céu, que é não intencional, que é cósmica, e a humana, intencional, que é do seu ego, chamada de natureza humana. Então, não se nega o ego, não se ignora o ego, mas sim se busca ir além desse ego. Continuando, o mestre Sherry vai nos dizer também que é preciso despertar em si mesmo a essência celestial que existe no seu âmago, adormecida pela sombra do seu ego. É nesse sentido. Despertar essa essência do céu, do além terra, do além matéria, que existe no interior, no âmago do ser. E às vezes é adormecida pela sombra do ego. É o ego que não deixa, muitas vezes, esse despertar acontecer. Despertar para o céu, para a essência do céu, que é justamente atingir o tal. A visão ampla, a sensação ampla, profunda das coisas da vida. Então, num outro trecho do poema, que diz o seguinte: assim o homem sagrado deixa seu corpo para trás e o corpo avança. Além do corpo, o corpo permanece. Através do não corpo, conclui o corpo. Talvez seja das passagens mais complexas de toda a obra, Tao Te Ching. Mas vamos ver o que Mestre Shen nos diz a respeito, um trecho selecionado. A segunda parte do poema refere-se à meditação. Corpo Shen, em maiúscula, tem sentido de corpo espiritual, também chamado de não corpo, porque não possui matéria. E o outro corpo, Tsi, que fica para trás, é o corpo físico, a forma que simboliza o ego da pessoa. Então, a nossa ligação do ego, do eu, com o corpo físico, material, que muitas vezes faz com que a gente não consiga atingir o Shen, o corpo espiritual, aquele que está além da matéria, que tem, de certa forma, que é a própria espiritualidade. E quando eu falo espiritualidade, vejam bem, não estou me referindo à religião, à prática religiosa, institucional, mas estou me referindo àquilo que nos integra com a vida, com a própria natureza, que é a espiritualidade.
Por exemplo, uma obra de arte, para ser uma obra de arte, ela tem a sua espiritualidade. Ela tem uma comunicação interna que se manifesta externamente na medida em que as pessoas sentem, consigam interpretar essa obra não só a partir da razão, mas a partir da sua sensibilidade. Eis a espiritualidade da obra, de uma obra. Por isso que um poema bom, um poema é espirituoso. Ele enriquece a nossa espiritualidade. Uma música, um texto, um abraço, um sorriso, o brincar com um gato, com um cachorro, o observar o canto das aves, contemplar a própria natureza. Tudo isso é espiritualidade, ou tem relação com a espiritualidade. Por isso a religião de muitos não está dentro de uma igreja, de um templo, na frente de um altar, mas sim está em algumas coisas da vida que fazem com que essa pessoa sinta essa espiritualidade ali e consiga integrar essa espiritualidade. Eis a sua própria espiritualidade a partir disso. No própria prática taoísta, pelo menos na minha pessoal, eu busco muito a natureza. A meditação, as práticas de Qigong, de pés descalços na grama, na terra, cercado por árvores, por plantas, por pássaros, pelo ar. Então ali está a espiritualidade da qual eu me integro. Mas também na frente do meu altar pessoal, onde eu faço minha meditação noturna ou diurna. Então tudo isso tem a ver com espiritualidade. Quando eu ouço músicas que eu gosto, por exemplo, Pink Floyd, quando eu deito no sofá para ouvir um disco de vinil do Pink Floyd, eu estou exercendo a minha espiritualidade. São exemplos, né, de como o corpo e o não corpo, ou esse corpo espiritual, pode estar presente, pode ambos se relacionando, cada um no seu espaço, no seu tempo. E para encerrar, então, o mestre Sher nos diz que durante a prática, o corpo é uma consciência que se expande e avança na direção da plena lucidez como essência do vazio, onde não existe ego. Na essência do vazio não existe ego. E aqui chegamos, então, alcançamos esta espiritualidade que é o vazio, que é aquilo que não se materializa no sentido territorial, de criar território, de se fechar, de ser limite, mas sim a infinitude, a constância, a síntese que acaba gerando uma nova tese, vai gerar uma antítese e uma nova síntese que já é uma nova tese. Ou seja, essa constância, esse movimento dialético, esse movimento transformador, tão requisitado, tão estudado, tão buscado no taoísmo. O movimento da constância, a eternidade, a própria eternidade. O Wing Chun Kung Fu, a nossa arte, praticada na nossa associação, a FWK, na sua tradução mais próxima, significa eterna primavera. A primavera como símbolo dessa eternidade, dessa transformação, essa mutação que faz com que a vida prossiga, a vida continue, seja constância e duração, independente dos corpos, independente dos egos.
A vida é isso. Ela não depende de corpo, ela não depende de ego. Porque ela é uma espiritualidade. Ela é uma energia que quando os corpos tombam, as pessoas morrem ou falecem, que eu gosto muito de dizer que se transformam, porque suas energias, de certa forma ou de alguma forma, permanecem. Ou na memória, ou compondo o ambiente por onde essas energias circularam, junto com as pessoas que se alimentaram dessas energias. Então, e o próprio corpo vai ser energia para outros seres também. Micro-organismos, outras vidas, né, vão também se utilizar dessa energia material. Então veja bem, e o ego, ele é uma marca também, ele acaba sendo uma marca da nossa personalidade, dessa memória que vai ficar como energia, como fonte de conhecimento e de energia pela qual outros vão usufruir. Isso também é o sentido de eternidade, de eterna primavera, de constância, infinitude. Um filho, um pai continua num filho, um avô continua no neto. Então, nesse sentido, é que o poema capítulo 7 também nos traz a ideia de céu constante e terra duradoura, que é o primeiro verso do poema. Então, para encerrar a reflexão de hoje, eu vou lê-lo mais uma vez. O céu é constante, a terra é duradoura. O que permite a constância e a duração do céu e da terra é o não criar para si. Por isso, são constantes e duradouros. Assim, o homem sagrado deixa seu corpo para trás, e o corpo avança. Além do corpo, o corpo permanece. Dá para interpretar de duas formas esse trecho. O corpo avança além do corpo. O corpo permanece. Ou o corpo avança. Ponto. Além do corpo, o corpo permanece. Através do não corpo, conclui o corpo. Aqui nós temos então o corpo com letra minúscula, que é o corpo, é assim que está escrito, né? Corpo físico, material, esse corpo. E temos o corpo escrito com letra maiúscula, que é o corpo celestial, o corpo do céu. O corpo da terra e o corpo do céu. E o ser que está entre o céu e a terra, entre o yin e o yang. Entre o corpo espiritual e o corpo material. Ambos abrigam o corpo humano, o corpo das criaturas vivas, das plantas, dos animais. É o yin yang, é o tai chi, como uma unidade. É isso. Próximo vídeo, então, iremos para o capítulo 8. Até o próximo.